E nesse vídeo aqui eu vou falar para vocês do R36S, um excelente console portátil que cabe no seu bolso, que você vai levar aí PlayStation 1, PSP, Nintendo 64, entre muitos outros consoles aí antigos, né, retrôs, que vai te trazer aqui mais de 15 mil jogos. Eu vou falar para vocês desse carinha, que é um console portátil super bacana e que vale super a pena de você comprar, tá? Lembrando que para você comprar o seu, eu vou deixar o link aí na descrição e no comentário fixado, sempre com os melhores preços da internet para você aproveitar aí as promoções, tá? Falando um pouquinho sobre a construção dele, é uma construção muito boa, eu particularmente gostei muito, tá? Eu tinha um pouquinho de medo se eu ia me acostumar com os gatilhos da parte de trás, né? Porque parece não ser tão ergonômico, mas quando você pega na mão, testa ele, você vai ver que é super tranquilo, tá? E a gente sabe que hoje em dia é muito difícil que você leve, por exemplo, dentro de um ônibus, dentro de um transporte público ou algo do tipo, um console aí, por exemplo, um Nintendo Switch, um Steam Deck e etc. Consoles aí que são caros, né, de você transportar e acabar sendo assaltado e etc. Esse console aqui, na minha opinião, se encaixa perfeitamente para esse tipo de uso. Porque você vai pagar em menos de R$250, lembrando que o link está na descrição e no comentário fixado. Você vai pagar menos de R$250 ou nessa faixa aí de valor e vai ter um console que vai rodar seus joguinhos aqui favoritos, tá? Então realmente vale muito a pena. Lembrando que no link da descrição e no comentário fixado, o valor que você pagar no pedido é o valor total, tá? Porque todas as taxas já estão incluídas no valor final. Falando um pouquinho sobre a parte de hardware dele, ele tem uma bateria de 3.500 mAh. Durante os nossos testes, a gente viu aqui que durou aproximadamente 5 horas, tá? Isso utilizando ele, jogando com ele, seja joguinhos um pouquinho mais pesados. Lógico, quando o jogo é leve, você vai ter mais tempo de bateria. E quando o jogo é pesado, automaticamente você vai puxar mais do hardware. Mas em média, a gente teve aqui 5 horas de bateria. Ele tem 1 GB de memória RAM, tá? DDR4. Armazenamento de 64 GB. Ele já vem com um cartão de 64 GB aí instalado nele com um sistema RetroArch bem bacana, tá? O ArcOS, na verdade, bem bacana. E você pode adicionar um micro SD com os seus joguinhos. Ele vem com mais de 15 mil jogos, a gente já vai falar um pouquinho sobre isso, tá? Mas às vezes você quer algum jogo específico, algum jogo que você jogou na infância e não tem nele, você consegue adicionar, tá? Isso é bem legal. Um detalhe, um ponto até que eu diria que é um ponto negativo, ele não tem Wi-Fi e nem Bluetooth, tá? Mas esse é o único ponto negativo. De resto, ele é excelente, tá? Ele realmente é muito bom. Falando um pouquinho sobre os jogos que são compatíveis com ele ou os sistemas que são compatíveis com ele, ele roda aqui na sua interface o ArcOS, que é um sistema Linux, tá? Para emulação aqui de consoles e etc. E os consoles que nós vamos ter já nativamente nele é o Sony PlayStation, que é o PSX, o emulador PSX, o emulador do PSP, que aí seria aquele o console portátil, né, da Sony, Game Boy Color, Game Boy Advance, Nintendo DS, Nintendo 64, Game Gear, Sega Genesis, Sega CD, Sega Dreamcast, CPS, tá? 1, 2 e 3, Meme, Arcade, Neo Geo e TurboGrafx CD, que aí ele vai reconhecer lá como PC Engine, tá? E se você, todos esses joguinhos aqui, tá? Eu já adianto para vocês que vai rodar tranquilamente, inclusive PlayStation 1, tá? Ele vai rodar. Alguns você vai ter que fazer, por exemplo, no PlayStation 1, o que eu tive que fazer são algumas configurações para limitar um pouquinho o FPS, para você ter uma jogabilidade mais fluida, tá? Mas fica tranquilo que vai rodar absolutamente tudo, tá? Principalmente esses que já são pré-instalados e otimizados pelo próprio sistema, vai rodar tranquilamente, tá? E como eu falei para vocês, ele é possível, ele vai ler ROMs, né? Então você consegue aí, por exemplo, adicionar um ROM do seu jogo favorito, tá? Ele não vai rodar de PlayStation 1 para cima, tá? A gente fez alguns testes aqui, não conseguimos. Ele roda com perfeição aí PSP,
vai rodar Nintendo 64, ficou super legal, eu joguei muito Mario Kart e isso é bem legal. E falando um pouquinho aqui sobre alguns jogos, né, aqueles jogos aí que são famosos das plataformas, que já estão incluídos inclusive no R36S, porque às vezes a gente quer comprar o console e já ter ali todos os joguinhos, né, que a gente gosta de jogar nele, e esse carinha ele já vem com isso, tá? Então nós temos aqui mais de 15 mil jogos, tá? Eu particularmente não precisei adicionar nenhum outro jogo, tá? Mas eu vou mencionar alguns aqui por cima. Em Nintendo DS, por exemplo, lembrando que ele roda super tranquilo, e um detalhezinho bem legal sobre o Nintendo DS, né, nesse carinha. Inclusive a gente já trouxe vídeo aqui no canal. Você consegue ativar a tela de cima ou a tela de baixo para você jogar. Aí dependendo do joguinho, você vai precisar da tela de baixo para fazer algumas ações e etc. É só apertar os gatilhos da parte de trás que aí você consegue ajustar. Se você quer habilitar as duas telas ao mesmo tempo, ou uma em cima da outra, ou uma do lado da outra, também é possível. Então essa solução é muito legal. E nele, por exemplo, a gente vai ter aqui o The Legend of Zelda, tá? E até mesmo o New Super Mario Bros, que é um joguinho bem legal. No SNES, aí nós temos também o Super Mario World, Super Metroid. No Nintendo 64, que foi inclusive um dos joguinhos que eu trouxe aqui para vocês, a gente vai ter o Super Mario 64 e o Mario Kart 64. Aqui, joguinhos aí que passou aí na infância de todo mundo, né? E são joguinhos aí que já vêm instalados, tá? Você não vai precisar instalar e não vai precisar configurar. Os que você vai precisar talvez fazer algum ajuste no sistema, limitar a quantidade de quadros, são os jogos do PSP e jogos também aí do PlayStation 1, tá? Mas roda, tá? Fica tranquilo. Eu vou trazer alguns vídeos aqui no canal, já se inscreve inclusive, para acompanhar essas configurações. Eu vou fazer depois um vídeo específico de configurações para você fazer aí no seu console, tá? Quando a gente fala de Sega ou Mega Drive, né, o Sega Genesis, nós temos aqui os joguinhos do Sonic. No Neo Geo nós temos o Metal Slug e alguns outros joguinhos, tá? E como eu falei para vocês, ele permite instalar alguns jogos de computador, tá? Jogos já um pouco mais antigos, tá? Por assim dizer, que vai rodar aí, por exemplo, em os jogos que rodam só em processador, não precisa de gráficos, né? Muito pesados, você consegue aí até mesmo jogar esses joguinhos. Com um pouquinho de dificuldade, não tem como exagerar muito, né? Porque a gente está falando de um console portátil que tem como prioridade os jogos antigos, né? Então, levando nessa linha de raciocínio, você consegue instalar alguns joguinhos específicos, tá? Um exemplo disso, um joguinho que você consegue instalar nele, é o Need for Speed Underground 2. Você vai ter que diminuir um pouquinho os gráficos, vai ter que fazer algumas coisinhas aí no sistema, mas ele vai rodar, tá? Isso é bem legal. Joguinhos aqui que são no formato arcade ou que são dessas plataformas mais antigas, vai rodar perfeitamente, tá? Ele vale super a pena, tá? E o preço dele, como eu falei para vocês, sempre abaixo dos R$250, tá? Raramente ele passa desse valor. Na descrição e no comentário fixado eu vou deixar aí o melhor preço para você comprar o seu, sem taxas extras, tá? Então, se você pagar lá R$250 nele, vai ser R$250 até ele chegar na sua casa, tá? Você não vai ser taxado, não vai ter nenhum problema, tá? E, como eu falei para vocês, é um joguinho, um console portátil que você vai carregar no bolso, vai poder transportar com ele, andar com ele, né, na rua, sem ter problemas aí de assalto e etc. É possível hoje em dia você ter esse mesmo sistema no seu Android. Eu já trouxe jogos aqui, como você instalar emuladores, tanto no iPhone quanto também no Android. Tem vídeos aqui no canal, se você quiser ver, inclusive, se inscreve e dá uma olhadinha aí nas nossas playlists. Mas aqui você não vai usar um sistema muito caro e vai ter aí um excelente console portátil, tá? É um carinha que vale super a pena, link na descrição, no comentário fixado. E se você gostou desse vídeo, já sabe, né? Se inscreve aqui no canal, deixa seu like e eu te vejo no próximo vídeo. Até a próxima!